Fala, galera! Nosso objetivo hoje é dar início a mais um conteúdo de tecnologia da informação. O objetivo é trabalhar a teoria geral de sistemas. E antes da gente cair dentro da teoria, quando a gente fala em teoria, a gente já pensa em algo que a gente vai precisar memorizar, soa como uma coisa complexa. Mas a partir do momento que você buscar o significado dos temas, dos assuntos, você vai conseguir lembrar na prova. Então, é muito importante que durante a aula você busque ligar a matéria a coisas do teu dia a dia, ao teu próprio conhecimento, para que isso sirva como um gatilho e permita que você acerte a questão no concurso. Então, venha comigo. A intenção é falar sobre a teoria de sistemas. A teoria geral de sistemas. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que é a palavra sistema. Desde criança, a gente aprende diferentes tipos de sistemas. A gente vive em um sistema. Percebam, a palavra sistema, ela vem do grego san, que representa com, e esteme, colocar junto. Então, por definição, qualquer sistema é um conjunto de elementos dinamicamente relacionados. E quando eu digo qualquer sistema, certamente você, na escola, aprendeu o sistema solar, aprendeu que o corpo humano funciona como um sistema. Ah, eu trabalho no sistema financeiro. Tem gente que estuda sistemas operacionais. Todo sistema vai ser o quê? Um conjunto de elementos. E esses elementos estarão o quê? Relacionados. Então, só para ter uma memória visual aí, eu trago essa imagem do corpo humano. Percebam que eu posso chamar o corpo humano de um sistema. Ou eu posso dividir esse sistema em subsistemas. O corpo humano pode ser dividido em um sistema esquelético, um sistema muscular. Ah, eu tenho o sistema cardiovascular, eu tenho o sistema respiratório. Olha quantos sistemas o corpo humano pode se dividir, né? Quantos subsistemas eu posso colocar? E cada um desses sistemas, eu ainda vou poder pensar em subsistemas. Eu posso considerar cada órgão de um desses sistemas como um novo subsistema, que terá tecido, que terá células, que terá moléculas. Então, os sistemas, eles podem ser subdivididos. E eles sempre vão ser relacionados. A imagem traz um sistema do corpo humano, fisiológico, e agora eu trago um sistema matemático. O que eu tenho aqui? X mais y igual a 6, x menos y igual a 2. A partir do momento que eu monto um sistema e que eu crio essa relação, eu consigo descobrir o valor de x ou descobrir o valor de y. Todo sistema tem um objetivo. Perceba, o sistema circulatório no corpo humano vai ter um objetivo, o sistema digestivo vai ter um objetivo. E se um desses sistemas parar de funcionar, certamente ele vai impactar em outros sistemas do corpo humano. Por isso eles estão o quê? Relacionados. Para que a pessoa tenha uma vida saudável, todos esses sistemas vão ter que trabalhar corretamente. Basta que um tenha problemas para que outros possam apresentar problemas. Na matemática, sistemas vão ter objetivos, vão ser usados para que o homem obtenha soluções. Legal. Qual seria uma definição
mais formal acerca dos sistemas. Um sistema é um conjunto de unidades reciprocamente relacionadas. A compreensão das propriedades dos sistemas só pode ser descrita ao estudá-lo globalmente, com todas as interdependências dos seus subsistemas. Pegando o livrinho do O'Brien, um sistema é um grupo de componentes interrelacionados, trabalhando para a obtenção de uma meta comum, um propósito, um objetivo, recebendo insumos e produzindo resultados em um processo organizado de transformação. Vocês verão adiante que o sistema ele tende a ter um fluxo, onde haverá uma entrada, ele irá realizar algum tipo de processamento para gerar uma saída. E nisso, a gente pode representar muito bem através do próprio corpo humano, né? Cada um dos subsistemas que a gente apresentou no slide anterior vai ter um objetivo, vai ter algum tipo de entrada, vai realizar alguma transformação e produzir uma saída. Legal. Bom, a teoria geral de sistemas, ela surge em 1924, quando um biólogo chamado Lud pensou: é possível criar uma teoria geral para proporcionar princípios básicos para todas as ciências? Percebam que eu sou um professor de computação, esse assunto é transversal à administração e a várias outras ciências. Um biólogo é que documentou a teoria geral de sistemas. Esse biólogo observou que havia padrões e fenômenos similares que ocorriam em diferentes disciplinas científicas. Foi quando ele criou a TGS, uma teoria interdisciplinar capaz de transcender problemas tecnológicos. A teoria geral de sistema, ela busca produzir teorias e formulações conceituais que possam criar condições de aplicações em uma realidade empírica, a partir da observação, que seja mensurável e possa ser verificável. Bom, primeira questão. Questão da Polícia Federal de 2018. Já é uma questão bastante genérica acerca da TGS. Vamos lá. Essa teoria geral de sistemas contribui para a unidade da ciência. Percebam, ela foi criada por um biólogo e ela é interdisciplinar. Então a teoria ela não está restrita a uma única área. Ela contribui para a unidade da ciência ao desenvolver princípios unificadores que atravessam verticalmente. Eu preferiria usar o termo transversal. Atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas. Essa questão é certa. Quando o examinador colocou que elas atravessam verticalmente, a gente pode entender que o assunto é transversal. O assunto é interdisciplinar. As diversas ciências, as diversas disciplinas. Por isso a questão é certa. Legal. Então, documentando a explicação dessa questão, atravessar verticalmente se refere à ideia de quê? De que os princípios unificadores desenvolvidos na TGS ultrapassam as fronteiras das disciplinas individuais. É isso que vai caracterizar o quê? A transversalidade. É isso que vai caracterizar a interdisciplinariedade. Isso significa que esses princípios não estão limitados a uma única área de conhecimento, mas podem ser aplicados de maneira abrangente, abarcando várias disciplinas e campos científicos diferentes. Então, certa questão. Legal. Agora, interações de um sistema.
o sistema ele sempre vai se relacionar. Então, nós temos entradas e saídas. Dentro da tua área de conhecimento, você pode começar a pensar em um sistema. Qualquer sistema vai ter essa característica. A gente vai ter algum tipo de entrada, vai realizar algum tipo de processamento e vai gerar algum tipo de saída. Se eu pensar no sistema respiratório, eu vou ter a entrada que é o quê? O ar, o oxigênio. Eu vou inspirar, haverá algum tipo de processamento e depois eu vou expirar o gás carbônico. Então, todo sistema tem entradas, algum tipo de processamento e saídas. Eu posso considerar como entradas dados, energia, informação. E eu vou, após essas interações, onde esse sistema, inclusive, pode ser subdividido, eu tenho as saídas. Percebam, nesse sistema eu tenho vários elementos. Elementos que constituem as partes que compõem o sistema. Essas linhas vão estar representando as relações. As linhas são caracterizadas no diagrama para representar as relações entre esses elementos, as comunicações existentes entre esses elementos. E o que é o ambiente? A gente vai ter um ambiente interno ao sistema e um ambiente externo ao sistema. Esse ambiente ele pode ser dividido. O ambiente é o meio que envolve externamente o sistema. Aí eu tenho o ambiente externo. Legal. Possibilitando uma constante interação entre ambos. Entre os elementos e os relacionamentos. Uma outra maneira de representar as interações do sistema se dá através desse processo, onde eu tenho entrada, processamento e saída. A entrada ela vai poder ser exemplificada a partir da importação. Eu importo, transformo e exporto. Então, importação está associada à entrada, transformação está associada ao processamento e exportação está associada à saída. Percebam que na entrada, o que eu vou colocar como entrada? Eu tenho matérias-primas. Essas matérias-primas vão passar por máquinas, vão passar por algum tipo de processo industrial e vão produzir equipamentos, produtos acabados. Eu posso entrar com dados, realizar cálculos matemáticos e obter informações gerenciais. Então, a entrada ela se resume à importação, à captação de elementos que vão ingressar no sistema. A transformação vai realizar algum tipo de conversão e a exportação vai produzir, vai entregar esse conteúdo para o seu destino final. Entrada. Tudo o que o sistema importa ou recebe. Informação, energia e materiais. Saída. O resultado final da operação de um sistema. Como bens, serviços, informações, lucros. Numa organização, pessoas que se aposentam são um exemplo de saída. Vamos lá. Um outro conceito bastante importante é o conceito de feedback. Certamente no teu dia a dia
você já teve algum feedback, seja dos seus pais, seja dos seus professores, seja dos seus gestores. O que é um feedback? Na prática, é o retorno sobre algo que você fez. Você está realizando o teu trabalho. Seu chefe te chama e te passa um feedback. Olha, você está indo muito bem nisso, 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 mas você poderia melhorar nisso, nisso, nisso. E aí você vai realizar algum tipo de ajuste para agradar o seu chefe, para que você possa ser promovido, né, para que você evolua, para que você melhore. A gente passa feedback para as pessoas, não é com o intuito de deixar a pessoa triste. Não. A gente passa um feedback com a intenção de que aquela pessoa melhore. Então, até nos relacionamentos do dia a dia, é possível a gente colocar um feedback, né? Para ver se aquela pessoa desperta a atenção para aquilo que ela estava fazendo errado e corrija a sua trajetória. Então, por si, o feedback já está associado ao controle. O que seria o feedback? Notem que dentro desse ambiente interno do sistema, o próprio ambiente pode realimentar o sistema. Por meio de quê? De feedbacks. Feedbacks podem ser chamados também de retroação ou retroalimentação. Dados sobre o desempenho de um sistema. E, de acordo com o feedback, é possível estabelecer um controle. E aí vai ter gente que vai questionar, professor, o que é controle? Ah, fala sério. Tu é casado? Se você é casado, você sabe o que é controle. Não é? Não importa o gênero. Amor, tá fazendo o quê? Isso é controle. Controle é ruim? Não sei. Não vou entrar nesse mérito. Mas a ideia de controlar, ela está associada ao quê? A monitorar aquilo que está sendo executado, né? Para que possa ser feito algum tipo de ajuste. Eu controlo a minha filha. Se ela sair da linha, opa, pode voltar. Eu vou tentar corrigir. É preciso que eu controle a minha filha. Enquanto ela for menor de idade, eu vou exercer o controle. Então, o controle envolve o quê? Tomar conta. Quando eu perguntei se tu és casado, por quê? Controlar é tomar conta. Envolve a monitoração e a avaliação do feedback para determinar se um sistema está se dirigindo para a realização de sua meta. Legal. Vamos para outra questão da Polícia Federal. O que você marcaria nessa questão? Em um sistema de informação, o feedback envolve a monitoração e a avaliação do controle. Até aí. A proposta do feedback é corrigir, é manter no eixo para que você possa atingir aquela meta. Então, monitorar e controlar são assuntos relacionados com o feedback. Para que eu monitoro e controlo? A fim de determinar se o sistema está se dirigindo para a realização de sua meta. Ao passo que o controle corresponde aos dados sobre o desempenho do sistema. E aí? E aí essa questão está errada, ela está trocada. Veja, em um sistema de informação, o feedback envolve a monitoração e o controle corresponde aos dados sobre o desempenho? Não. Aqui a gente tem uma inversão. O feedback corresponde aos dados sobre o desempenho. E de acordo com o feedback, a gente vai exercer algum tipo de controle. O controle envolve a monitoração e a avaliação. Por isso essa questão está errada. Os conceitos estão invertidos. Repete. O feedback
corresponde aos dados sobre o desempenho, né? Então, eu estou exercendo um processo, eu todo dia faço uma determinada coisa, num determinado momento, meu gestor me chama para me dar um feedback. E aí ele vai me retornar informações sobre o meu desempenho. Isso é o feedback. A partir desse feedback, haverá algum tipo de controle para que eu possa atingir os meus objetivos. Ainda que seja subir dentro da empresa, ser melhor avaliado. Isso é um objetivo. Então, o controle vai ser feito a partir de quê? Do monitoramento. É monitoramento e controle. Então, a gente tem uma inversão nos conceitos que implica o erro. E percebam, há um monitoramento para que haja controle. Legal. Bom, questão errada. Vamos agora falar sobre a classificação de sistemas quanto à sua constituição. Sistemas podem ser considerados físicos ou concretos quando são compostos por algum elemento tangível. Maquinários, objetos, coisas reais que a gente pode pegar. O sistema físico, ele é tangível. Enquanto os sistemas abstratos ou conceituais, eles são imaginários. São conceitos, são hipóteses, são ideias, são intangíveis. Mas a principal classificação se dá quanto à natureza. A gente entende que ele tem uma constituição física ou conceitual, mas uma natureza fechada ou aberta. Esse ponto é importante. Pensa comigo. Sistemas fechados. Qual é o conceito de um sistema fechado? São isolados com um comportamento previsível. São isolados, vírgula, com um comportamento previsível. Então, o sistema fechado, ele é programado. Eu consigo prever o que vai acontecer. Eles não têm intercâmbio com o meio ambiente. Eles são herméticos. Estão fechados a qualquer influência ambiental. E aí? Você consegue pensar em algum sistema fechado? Perceba que a ideia desse sistema fechado, ela é bem racional. No sentido de que ele foi totalmente programado. Vamos pegar o exemplo? Um relógio pode ser visto como um sistema, porque ele vai ter um conjunto de peças que vão trabalhar em conjunto para marcar lá os segundos, os minutos, as horas, para medir o tempo. Então, olha que viagem que é esse exemplo. Se eu considerar um relógio analógico, aqueles relógios antigos, como sendo, ou que seja um relógio de ponteiro, como sendo um sistema. Na verdade, qualquer relógio vai ser um sistema, né? Porque ele vai ter um conjunto de componentes relacionados para medir o tempo. Isso já define um sistema, um conjunto de componentes relacionados com uma meta, com um objetivo. Agora, pensa num relógio onde você compra e ele não permite que você abra o relógio. Você nunca vai poder abrir o relógio. Se você não pode abrir o relógio, nota, o que você prevê que vai acontecer? Um dia
ele vai parar de funcionar. Por quê? Gente, se ele trabalhar a pilha, um dia a pilha vai acabar. E se você não consegue abrir para trocar a pilha, ele vai morrer. Professor, mas o senhor falou de um relógio analógico. O relógio analógico antigo dava corda. Mas se você dá corda, ele não é totalmente fechado. Mas ainda que você considere que dar a corda é um mínimo de energia apenas para o funcionamento daquilo, e considere aquele relógio como um sistema fechado. Você vai usar ele por anos, quiçá por décadas, mas um dia haverá um desgaste, um dia ele vai dar problema. E se você não pode abrir, o que você vai ter que fazer? Jogar fora. Então, o que eu estou querendo colocar para vocês é que todo sistema fechado é fadado a morrer. Isso é uma premissa. Todo sistema fechado ele vai se degradar e vai morrer, vai deixar de existir, vai deixar de funcionar. Então, as organizações, as empresas, elas são sistemas abertos. Elas precisam ter entradas e elas vão produzir saídas. Essas entradas elas vão mudar ao longo do tempo. Vamos ver. Vamos pegar mais teoria. Vamos pegar a teoria do Chiavenato. A rigor, não existem sistemas fechados. Autores têm dado o nome de sistemas fechados aos sistemas cujo comportamento é totalmente determinístico e programado. Eu consigo saber o que ele vai fazer. E que operam com muito pouco intercâmbio de matéria e energia com o meio ambiente. Também conhecidos como sistemas mecânicos, por possuírem saídas invariáveis, assim como máquinas. Então, máquinas são os melhores exemplos de sistemas físicos fechados. Agora, um dia, se aquela máquina é um sistema físico fechado, um dia ela vai parar de funcionar, um dia ela vai degradar, um dia ela vai morrer. Você tem que compreender que as organizações, as empresas são sistemas abertos e que os sistemas abertos é que vão admitir controles para que eles possam sempre estar na direção correta, que é atingir as metas. Vê se está fechando para você. Essa teoria está fazendo sentido. Os sistemas abertos, eles têm como característica serem dinâmicos. Eles são adaptativos. Eles interagem de maneira dinâmica com o ambiente externo. Eles trocam matéria, trocam energia, trocam informação. E aí a gente tem inúmeros exemplos biológicos e sociais. Legal. Quando a gente coloca sociais, percebam que cada ser humano é um sistema diferente. Nós não somos iguais. Cada ser humano tem entradas diferentes a partir de relacionamentos com pessoas, escolas, trabalhos diferentes. Então, os sistemas abertos, eles não têm aquela característica determinística e programada. Um sistema social formado por pessoas que são sistemas abertos, por mais que eu entregue em um determinado momento os mesmos insumos, por mais que eu forneça as mesmas entradas, as saídas produzidas por cada pessoa vão ser diferentes. Eu não quero entrar nesse contexto filosófico. Eu só quero que você, na prova, compreenda que os sistemas quanto à natureza podem ser classificados como fechados ou abertos, que todo sistema fechado, ele um dia vai parar de funcionar, ele apresenta uma característica determinística, né? Ele vai sempre produzir a mesma saída,
as saídas são invariáveis, eles teoricamente não possuem entrada, então o dia que degradar, morreu, parou de funcionar. Professor, há alguns séculos atrás, as empresas eram sistemas fechados. E o que aconteceu com elas? Faliram. Então, hoje as organizações precisam ser abertas. Elas precisam identificar ameaças, precisam identificar oportunidades para que elas possam realizar as correções e possam se manter ativas, atingindo metas, propósitos. Vamos para a questão do IBGE. Quanto à sua natureza, os sistemas podem ser abertos ou fechados. Quanto à sua natureza. São características de um sistema aberto, exceto... E aí? Chegou o momento de você dar aquela pausa no vídeo, responder a questão e depois voltar. Tempo! São características de um sistema aberto, exceto apresentar relações de intercâmbio. Essa troca é característica do sistema aberto. Vai apresentar relações de intercâmbio com o ambiente por meio de inúmeras entradas e saídas. Então a letra A está certa. Trocam matéria e energia. O que é matéria e energia? É algum tipo de entrada. Então trocam matéria e energia regularmente com o meio ambiente. Perfeito. São adaptativos. Ou seja, para sobreviver, realizam ajustes. Devem reajustar-se constantemente às condições do meio. A adaptabilidade é um contínuo processo de aprendizagem e de auto-organização. Auto-organização, a ideia de que do feedback, né, para que possa ser realizado algum controle. Se eu já eliminei 4, o gabarito só pode ser a letra E. Quando o examinador coloca um comportamento determinístico e programado, é característica do sistema fechado. Observa que na letra E ele colocou: opera com pequeno e conhecido intercâmbio de matéria e energia no meio ambiente. Alguns autores consideram esse pequeno como suficiente para ser fechado. É o exemplo do relógio analógico, onde você vai apenas dar corda. Todo dia você dá corda. Você tem uma pequena energia que você coloca ali, mas o comportamento dele é previsível, determinístico, programado. E o dia que aquele relógio quebrar, não tem conserto. Beleza. Gabarito letra E. Premissas. O que é uma premissa? É algo que você tem que tomar como verdade. Então, se cair na prova, não questione. Isso é uma premissa. Professor, eu sou um ser humano crítico. Meu filho, você vai ser crítico na filosofia. Aqui, nós temos conceitos que já são consolidados. E deles surgem as premissas. Sistemas existem dentro de outros sistemas. Essa é a premissa. É uma das premissas que você vai levar para a prova. Então, os sistemas não operam de forma isolada. Eles são parte de uma hierarquia de sistemas, onde cada sistema é um subsistema de um sistema maior. E pode ser, por sua vez, ele vai poder conter seus próprios subsistemas. Então, eu estava dando um exemplo onde o sistema era o corpo humano. E aí, a gente viu lá no início um slide com vários subsistemas do corpo humano, né? O sistema endócrino, o sistema muscular, o sistema respiratório, beleza. Então a gente pegou o corpo humano, considerou como sistema e dividiu em subsistemas. Mas se a gente mudar a análise,
O ser humano, ele pode ser parte de um sistema. O ser humano, ele pode ser parte de uma sociedade. Um conjunto de sociedades pode formar uma nação. Um conjunto de nações pode formar um bloco. Olha como isso é uma verdade. É uma premissa. Sistemas existem dentro de outros sistemas. A gente tem uma hierarquia de sistemas. Cada sistema é um subsistema de um sistema maior. E, por sua vez, cada sistema pode conter seus próprios subsistemas. Legal. Próxima premissa. Os sistemas são abertos. Professor, mas a gente não estudou que os sistemas podem ser abertos ou fechados? Estudamos. E aí que Abenato vem dizer para a gente que, a rigor, não existem sistemas fechados. Os sistemas fechados, eles são teóricos. A premissa é de que os sistemas hoje sejam abertos. As organizações, elas vão interagir com o ambiente ao redor. Legal. As funções de um sistema dependem da sua estrutura. As funções de um sistema dependem da sua estrutura. O que ele quer dizer com isso? Se eu altero a estrutura, eu tenho o quê? Resultados alterados. O que ele define como sendo estrutura? Os componentes, a hierarquia, as fronteiras, os fluxos, os relacionamentos. Se eu realizar alguma mudança em algum elemento da estrutura de um sistema, eu vou ter uma saída diferente. Então, se a estrutura de um sistema é alterada, suas funções e seus desempenhos também serão alterados. Legal. Vamos lá para a Polícia Federal. Cada sistema existe dentro de um meio ambiente constituído por outros sistemas. Até aí. Cada sistema é constituído por outros sistemas. Legal. Nesse contexto, os sistemas abertos caracterizam-se por consistirem em um processo infinito de intercâmbio com o seu ambiente para a realização de quê? De troca de informações. Então, o tempo inteiro, o sistema aberto, ele vai estar recebendo entradas, vai estar realizando feedback, vai estar fazendo ajustes e produzindo saídas para obter meta, para atingir objetivos. Essa questão está certa. Maravilha. Vamos para a Prefeitura de São Felipe. A organização formal, seja uma empresa comercial, seja uma repartição governamental, visualizada como um sistema, apresenta as seguintes características, exceto... Primeiro, a organização formal é um sistema aberto? Essa é uma premissa. Se é uma premissa, você vai considerar como verdade. A organização é um sistema aberto, com várias transações entre eles e seu meio ambiente. A letra A está certa. Letra B. A organização é um sistema para desenvolver e usar o poder com graus variados de autoridade e responsabilidade, tanto no interior da organização como no ambiente externo. Letra C. A organização apresenta as seguintes características. Está sujeita a considerável incerteza no tocante às informações presentes às futuras condições ambientais e às consequências de seus próprios atos. A organização é complexa por conter numerosos subsistemas, sendo contida em sistemas mais amplos e sendo atravessada por sistemas superpostos. Pessoal, a exceção aqui é evidente. Perceba que na letra A, se a gente afirma que
a organização é um sistema aberto, o erro está ao classificar a organização como sendo um sistema fechado. Então, letra E. Ok? A organização não é um sistema fechado. Ela vai o tempo inteiro interagir com o meio ambiente. Ela pode ser vista, a organização, como uma estrutura complexa por ter subsistemas, relacionamentos. Ela vai considerar incerteza. Ela vai desenvolver e usar o seu poder tanto no interior da organização como no ambiente externo. Beleza. Gabarito, letra E. Vamos para a próxima. Conceitualmente, um sistema é um conjunto de elementos interligados para formar o todo. Essa teoria a gente tem que ficar reforçando para fixar. Com base na teoria dos sistemas, analise afirmativas abaixo e identifique as corretas. Um sistema aberto é aquele que é influenciado por elementos externos. Tá certo. De acordo com ameaças, oportunidades, a gente vai realizando ajustes para obtenção de metas. As organizações podem ser consideradas sistemas fechados. Falso. Então, o item 2 é falso. O item 2 é falso, o item 1 é verdadeiro. Eu estou na dúvida agora entre a C e a D. As organizações podem utilizar estratégias para tornarem sistemas abertos ou fechados. Fechados, não. Então, o gabarito aqui é o quê, gente? Letra C de Charlie. Por quê? Porque eu tenho uma premissa de que as organizações são sistemas abertos. Letra C. Maravilha. Retroação. Voltando no conceito do feedback. Também conhecida como feedback, retroalimentação, realimentação, ou até mesmo servomecanismo, seriam expressões equivalentes ao feedback, permitindo comparar a maneira como o sistema funciona em relação ao padrão estabelecido para ele funcionar. Então, eu quando observo um funcionário, eu estou vendo como ele trabalha e comparando com o padrão que ele deveria trabalhar, eu vou dar o feedback para ele. Qual é o intuito do feedback? Regular o sistema. Eu vou falar para que ele possa melhorar. Uma ação pelo qual o efeito reflui sobre a causa. Incentivando-a, se ele estiver fazendo certo, eu vou dar um feedback positivo. Se ele estiver fazendo errado, eu vou dar um feedback o quê? Negativo. Então, aquele feedback positivo, ele é incentivador. Eu estou fazendo uma coisa, meu chefe me elogia, eu vou potencializar aquilo. Eu fiquei tão feliz, eu vou continuar fazendo. Então, a retroação positiva é uma ação estimuladora da saída, que amplifica e reforça o sinal de entrada. Conforme eu ganho um elogio, eu tenho a tendência de continuar e talvez de buscar fazer ainda mais em troca desse elogio que me satisfaz, nessa retroação positiva. E a retroação negativa? É uma ação frenadora. Opa, vou ter que parar de fazer isso. Inibidora da saída que atua sobre a entrada do sistema. Qual vai ser o papel da retroação negativa? Realizar um ajuste, exercer o controle. A retroação negativa, ela é a mais comum, que permite ao sistema o quê? Corrigir seus desvios e fazer com que a organização atinja suas metas. Legal. Professor, ela é mais comum? Sim. No sentido de que toda hora eu vou ter
fatores externos que vão influenciar no meu ambiente, de modo que eu tenha que fazer ajustes. E para fazer ajustes, eu tenho que ter o quê? Uma retroação negativa. Então, o que esse diagrama quer mostrar? A gente tem, novamente, a entrada, a gente tem a produção e a gente tem as saídas. O sistema é que efetua essa produção. Eu coloquei aqui matéria-prima, eu coloquei insumos, o sistema produz, e aí a gente vai poder ter vendas ou estoque. O que tem a ver isso aí? Vamos lá. A minha máquina está produzindo X. E as minhas vendas, elas estão vendendo X e ainda está faltando. Então, se a minha demanda ela é maior do que a minha produção, eu posso dar um feedback positivo e estimular ainda mais a produção, para que eu consiga atingir as minhas metas de aumentar as vendas. É isso que o gráfico quis dizer, é isso que eu estou puxando a partir desse diagrama. Se o meu feedback de vendas é um feedback positivo, eu vou estimular a produção. Tá vendendo muito? Vai, não para de produzir não. Fica 24 horas produzindo. Vamos comprar mais máquinas, vamos investir. Eu vou, olha lá, estimular. Agora, se a minha produção está ficando no estoque parada e eu não estou conseguindo vender, aí eu vou fazer o quê? Vou dar um feedback negativo. Vou dizer assim, ó, para de produzir. Manda funcionário embora, né? Desaloca esse espaço, porque o estoque está cheio e eu não estou vendendo. Aí eu tenho o quê? Uma ação frenadora, inibidora. Ok? Percebam que a ideia do feedback, ela não é só para pessoas. Eu vou poder dar um feedback com relação às vendas, com relação a uma produção, de modo que o sistema realize o ajuste. Aumentando a produção, diminuindo a produção. Esses vão ser controles exercidos a partir do feedback. Legal. Características básicas de um sistema. Todo sistema tem propósito. Todo sistema tem globalismo ou totalidade. Vamos entender. Todo sistema tem algum propósito ou objetivo. As unidades ou elementos, bem como os relacionamentos, definem um arranjo que visa sempre um objetivo a alcançar. No caso do corpo humano, ele tem vários sistemas relacionados. Qual é o objetivo? Viver. Se um sistema parar de funcionar, a pessoa tende a morrer. Correto? Então, todo sistema tem um propósito, um objetivo. Segunda característica, globalismo ou totalidade. Todo sistema tem natureza orgânica. Uma ação que produz a mudança em uma das unidades do sistema, com muita probabilidade deverá produzir mudanças em todas as outras unidades. Ou seja, os subsistemas estão relacionados. Logo, eu tenho essa correlação. Mudou um, muda outro. Há uma relação de causa e efeito entre as diferentes partes do sistema. E agora vão surgir dois conceitos muito importantes. Das mudanças e dos ajustes decorrem dois fenômenos. O fenômeno de entropia e de homeostasia. Vamos aos pouquinhos. Vem comigo. Polícia Federal, questão de 2021.
Certo ou errada? Fala para mim. Bora? À medida que os sistemas sofrem mudanças, o ajustamento sistemático ocorre de forma contínua. Dessas mudanças e dos ajustamentos decorrem fenômenos como, por exemplo, a entropia e a homeostasia. Vamos voltar? Das mudanças e dos ajustamentos decorrem dois fenômenos, a entropia e a homeostasia. Então, a questão está certa. Professor, mas eu ainda não entendi o que é entropia e o que é homeostasia. Que bom, porque são os pontos que eu vou ensinar na sequência. O que é a homeostasia? Gente, para ficar fácil de entender, logo de cara, o ser humano ele é homeotérmico. Qual é esse conceito? Vamos lá. Qual a sua temperatura agora? Provavelmente, se a gente pegar um termômetro, a maioria de nós, seres humanos, estaremos com 36,5 graus. Essa tende a ser a nossa temperatura corporal. Não interessa se vai fazer um sol e eu vou ter um ambiente com uma temperatura de 50 graus. Aqui no Rio de Janeiro, tem horas que a sensação térmica é de 60 graus na sombra. Mas o meu corpo está a 36,5. E para manter essa temperatura, ele sua. Eu fico todo suado. Eu tenho um sistema que vai realizar esse processo para manter a minha temperatura. Já se eu for para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, é possível que lá esteja 5 graus e o meu corpo vai estar a 36,5. Então, o meu corpo, o tempo inteiro, os sistemas vão trabalhar para manter um equilíbrio da minha energia. Esse conceito da homeotermia, ele pode ser análogo ao conceito da homeostasia. A ideia de um autocontrole, um equilíbrio dinâmico obtido nessa autorregulação. A homeostasia é a capacidade do sistema de manter certas variáveis dentro dos limites, mesmo quando os estímulos do meio externo forçam essas variáveis a assumir valores que ultrapassam os limites da normalidade. Então, a homeostasia, ela é a base do equilíbrio. É consequente de quê? Da retroação positiva ou negativa. Então, a partir dos feedbacks contínuos, ela vai fazer os ajustes para se manter sempre o quê? Equilibrada. Essa é a ideia da homeostasia. Lembrou da homeostasia? Lembra dessa questão da temperatura corporal para perceber o conceito do equilíbrio dinâmico. Entendi. Vamos para a próxima questão. Leia o fragmento a seguir. A homeostase é a propriedade de um sistema aberto de regular seu ambiente. Gente, vamos pensar comigo. A homeostase, ela regula o ambiente interno ou o ambiente externo? Como é que a gente vai regular um ambiente externo? A gente não tem como regular o ambiente externo. O que é externo foge do nosso controle. Quando eu falo de ambiente externo e de ambiente interno, vale a pena lembrar conceitos de planejamento estratégico. Já coloco uma observação aí, que no ambiente externo, eu tenho ameaças
e oportunidades. No ambiente interno, eu tenho forças e fraquezas. Se a gente pensar na vida de um concurseiro, o que eu posso considerar como ameaças na vida de um concurseiro? A banca é uma ameaça? Eu não tenho controle sobre a banca. Eu não tenho controle sobre os meus concorrentes. Eu não tenho controle sobre a quantidade de vagas. Eu não tenho controle sobre a data da prova. Eu não tenho controle sobre as minhas ameaças ou sobre as minhas oportunidades. O que eu consigo controlar são as minhas forças e as minhas fraquezas. Ah, eu sou bom em exatas. Então, eu vou potencializar aquilo que eu sou bom. Ou eu vou preferir investir nas minhas fraquezas para me tornar mais equilibrado. Eu vou diminuir as minhas fraquezas. Eu preciso conhecer essas minhas fraquezas, inclusive, para que eu possa trabalhar em cima delas. Voltando para a questão, dá um print aí, copia. Homeostase e a propriedade, uma organização tem como equilibrar o seu ambiente interno. Ela não tem como equilibrar o que está fora do controle dela. Homeostase é a propriedade de um sistema aberto de regular seu ambiente interno. De forma a manter uma condição estável. A homeostase é para manter uma condição estável, uma condição de equilíbrio. Estável. E agora, mediante múltiplos ajustes de equilíbrio dinâmico. Ok? A base do equilíbrio é consequência de quê? Do feedback negativo ou positivo. Esses feedbacks vão mudar o tempo inteiro e eu vou ajustando a produção. Eu vou ajustando o meu sistema para atingir aquela meta. Um equilíbrio que vai mudar constantemente. Por isso ele é um equilíbrio quê? Dinâmico. Gabarito letra E. Vamos para a quadrix. Vamos embora. A homeostasia é a capacidade que tem o sistema de manter certas variáveis fora do limite. Fora dos limites. Mesmo quando os estímulos do meio externo mantêm essas variáveis dentro dos limites. Pessoal, tá certo isso aí? Tá trocado, né, pessoal? A homeostasia é a capacidade que o sistema tem de manter certas variáveis estáveis, mesmo quando os estímulos lá do meio externo, que a gente não tem controle, vão variando, vão mudando a normalidade. Por isso a questão está errada, está trocado. Eu teria que colocar aqui dentro dos limites, mesmo quando o meio externo mantém as variáveis fora dos limites. Ok? Errada a questão. E agora? Agora, fala comigo. Se tu errar uma questão dessa na tua prova, tu não diz que assistiu minha aula. Tu fala que estudou lá no concorrente. Por quê? A organização nunca mais será um sistema fechado. Uma premissa que a gente aprendeu na aula é que as organizações são sistemas abertos. Pois todo sistema fechado é fadado a morrer. Vai se degradar, vai parar de funcionar.
Ok? Essa questão está errada. Professor, o senhor pode melhorar os exemplos? Vamos tentar. Eu vou colocar exemplos para que você pense, mas sem taxar de fato, né? Vamos lá. Na década de 90, quantos anos você tinha na década de 90? Na década de 90 eu gostava muito de assistir filme e eu tinha que ir na locadora. A maior locadora que existia no mundo era a Blockbuster. Eu era, entre aspas, associado à Blockbuster. E aí eu podia pegar filme todo dia e tal. Eu gostava bastante da Blockbuster. O que aconteceu com a Blockbuster? Ela morreu. Ela faliu. Ela sumiu. Por quê? Qual foi uma ameaça? Analisando o ambiente externo, a Blockbuster era uma locadora de filmes. Veio o streaming, veio o Netflix. Netflix para a Blockbuster era uma ameaça. Se eles tivessem tido um feedback, se eles tivessem analisado o ambiente externo, tivessem visto o Netflix como uma ameaça, eles poderiam ter feito algum tipo de ajuste. Isso é planejamento estratégico, para que eles pudessem vir ao quê? Tomar uma decisão de mudar a maneira de distribuir conteúdo para poder se manter vivo, né? Quantas empresas a gente pode citar que faliram? Faliram muitas vezes por quê? Porque não realizaram os devidos ajustes no tempo certo. Vejam, a gente está falando de passado, né? Eu posso lembrar aqui da Blockbuster, eu posso lembrar da Depla, que era uma rede de fotografia muito conhecida. Eu posso lembrar da BASF. Ah, professor, mas ela ainda existe. Eu não sei, eu só tô comentando para quê? Para isso ter um sentido melhor na sua cabeça. Hoje, a gente tem uma série de empresas montadoras automobilísticas. O cenário automobilístico ele está mudando, é evidente isso. Qualquer um de vocês consegue olhar para o ambiente externo e perceber que a gente tem o quê? Um futuro ou uma ameaça ou uma oportunidade, depende de como você vai tratar, o carro elétrico. A Volvo, Volvo, BYD, tem empresas que são emergentes nesse contexto do carro elétrico. E as outras? Será que as outras elas vão realizar ajustes e vão começar a produzir carros elétricos também? Ou será que elas vão ficar fechadas e vão correr o risco de ficarem ultrapassadas e, consequentemente, fadadas ao quê? À falência. Então, as organizações elas têm que o tempo inteiro analisar o ambiente externo e identificar ameaças e oportunidades para que elas possam proceder a ajustes, realizar planejamentos, né, ter uma visão estratégica para que possam prosperar. Legal. Questão do ICMBio, então, a organização do sistema fechado está errada. Sistemas fechados não sobrevivem. Sistemas fechados estão fadados a degradarem. Na abordagem sistêmica da organização, o equilíbrio dinâmico obtido através da autorregulação, gente, mantendo certas variáveis dentro dos limites, a minha temperatura ela não muda, independente de estar frio ou estar quente lá fora. Pode ser sol ou chuva, a minha temperatura é de 36,5. O meu corpo humano é um sistema perfeito, ele tem uma autorregulação. Isso é o quê?
Isso é análogo à homeostasia. Gabarito, portanto, letra D de delta. Legal. Professor, e os outros termos? A retroalimentação a gente já sabe que é a mesma coisa que feedback. A entropia e a negentropia a gente vai aprender daqui a pouquinho. E a cibernética também. Então, gabarito letra D de delta. Vamos para a Polícia Federal. De acordo com a TGS, o que é a heterostase? É a capacidade do sistema em voltar à sua situação de normalidade quando ocorre uma ação imprópria. E agora? A gente tem a homeostase. A homeostase é a capacidade de buscar o equilíbrio. Correto? Essa questão de heterostase está errada. Agora, o que seria a heterostasia? Vamos ver. Definido quando um sistema pode sair de uma homeostase para outra bastante diferente. Como assim? Esse processo que se denomina heterostase pode explicar para sistemas empresariais os processos de crescimento, diversificação, entropia negativa e outros. Nesse caso, como novos níveis de equilíbrio são estabelecidos, consequentemente a empresa passará a ter novos objetivos. Professor, explica melhor. Vamos lá. Vou dar um exemplo. A Volkswagen, ela fabrica carros. E aí, ela, o tempo inteiro, está buscando o feedback, está realizando ajuste, ela está lá em equilíbrio. Legal. Num determinado momento, a gente tem uma escassez de petróleo, acabou a gasolina no planeta, ela não tem tecnologia para o carro elétrico e agora ela decide fazer geladeira. Geladeira? Mas a Volkswagen vende carro, não vende eletrodoméstico. Então, essa seria uma mudança abrupta no seu negócio. Isso caracterizaria a heterostasia. Quando o sistema sai de uma homeostase para outra bastante diferente. Quando o processo explica para sistemas empresariais a diversificação. Eu agora vou passar a fazer uma outra coisa completamente diferente. E aí eu vou entrar em equilíbrio, mas em um outro segmento, em um outro mercado. Essa é a ideia da heterostasia. Então, voltando. De acordo com a teoria geral de sistemas, a heterostase é a capacidade do sistema em voltar à sua situação de normalidade quando ocorre uma ação imprópria. Não, na heterostase, eu vou mudar de segmento, eu vou ter uma outra homeostase. Eu vou buscar o equilíbrio a partir da diversidade, a partir da diversificação. Por isso a questão está errada. Ela não vai voltar à sua situação de normalidade atual. Ela vai criar uma outra situação de normalidade. Percebe essa fala? Porque na homeostase, o tempo inteiro a gente está tentando voltar ao equilíbrio, voltar ao equilíbrio, voltar ao equilíbrio. Na heterostase, ao invés de voltar ao equilíbrio, a gente passa a ter um equilíbrio diferente. A gente vai buscar o equilíbrio em uma outra oportunidade. A gente vai buscar o equilíbrio em uma outra oportunidade.